nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Respirar música, respirar arte, memórias, histórias, tudo para compor algo que é fantástico. Eu estou na casa de Dona Terezinha Gobi, estou junto com ela e com a sua irmã Beth. Elas são filhas do seu Joaquim Fidelis. E nós vamos descobrir que este nome, Joaquim Fidelis, tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa história, com a nossa arte. E ninguém melhor do que as filhas dele para contarem essa história para nós. Vamos lá. Primeiro, obrigado por nos receber na casa de vocês. Você que agradece, né? Seu Joaquim Fidelis é figurinha carimbada quando se trata da arte, ou da história da arte de Governador Valadares. Isso, eu tenho aqui escrito, eu faço questão de ler, aí vocês vão me corrigindo se eu estiver equivocado em alguma coisa aqui, mas vocês mesmos me passaram isso. Nascido em 24 de agosto de 1900, na cidade de Guanhães, veio para Valadares aos 8 anos de idade. Em 25, casou-se com Maria Paiva de Oliveira, com quem teve 8 filhos. Quando se casou, era operário da linha férrea entre Governador Valadares e Antônio Dias. As memórias são bem frescas nesse sentido, então? Aqui em Governador Valadares, seu Joaquim era morador da rua Arthur Bernardes. E eu tenho muita notícia dessa rua, desse endereço de vocês, cujos vizinhos são ilustres também. Né? Seu Joaquim foi um dos fundadores da banda Lira 30 de Janeiro. E os ensaios eram no barracão no fundo da sua casa, da casa de vocês. Tinha também um conservatório musical, dava aula de música na própria sala da casa. E mesmo exercendo outros trabalhos, como política, nunca abandonou a música. Foi líder político, juiz de paz por mais de 15 anos. Ele e o prefeito, Dr. Raimundo Albergaria, se reuniram com vários candidatos de outras cidades, inclusive Tancredo Neves, Aldemar de Barros, e usava o terraço da própria casa como palco de comício. Naquela época ainda era permitido fazer comício, showmício, com música. A história de vocês é muito musical, não é? Bem envolve musical, a música sempre, né? Sempre. Desde sempre. Lá as coroação também que tinha na igreja. E o dia que era Joaquim Fidelis, aquele morro da igreja enchia, porque todo mundo sabia que era música nova, que era música, que ele né, mesmo coroação. compunha, Ele compunha as músicas. Tocava junto com as minhas irmãs. Porque ele não era só musicista, ele era compositor e cantor também. Ele era maestro também. Era maestro, assim, mas ele cantava também, mas não era assim muito coisa. Não era muito forte E dele. ele compôs muita coroação também com o professor Albim, marido da Anita Birro. Da Anita Birro. A Birro, inclusive, era aluna dele, né? Lá a Dalci, a Anitta, meu Deus do céu, esqueci o nome. Eu tô com a cabeça, aquele advogado, como ele chamou. Assim, não me lembro. A infância de vocês envolvida com a música, quais são as memórias que vocês têm da banda Lira 30 de Janeiro? Quais são as memórias? A memória de toda a festividade que tinha aqui. Inclusive tinha um coreto ali na avenida ali, né? Onde hoje é a Avenida de Minas Gerais.
Então, toda assim, festividade que tinha aqui, tudo, né, ele sempre ia com a banda tocar, que às vezes fazia retreta, né? De madrugada, que antigamente usava isso, né? Então, sempre que a lira tocava também, passava pela nossa rua, parava em frente à nossa casa, aí saía aquele bando de gente atrás. Era muito bom. Era um evento, então. Era um evento, A passagem da lira. Era Os muito músicos bom. iam para casa de vocês? Iam. Ficavam Eles iam muito ficar bem. até de madrugada, o papai ensaiando, aquela banda, o dia que tinha um evento assim importante, né? Ele ficava até de madrugada ensaiando lá em casa. Nas coroações, eles iam, os anjinhos saíam lá da porta de casa, a banda lira ia, levava Ia até a igreja, até a na catedral. Era um evento, A coroação assim, acontecia de quando em quando? mês de maio, né? Todo mês de ano, maio. Todo mês de Todo maio. mês de maio, então. Mas havia uma preparação prévia para isso. Os havia ensaios, os tanto dos ensaios. músicos quanto das crianças. Tudo. E tudo era na casa de vocês. Tudo lá em casa. Por causa era uma Era em festa constante. Gente. Inclusive, aqueles artistas também, passou por aqui o Roberto Carlos, lá em casa quem foi? Foi Erasmo Carlos, Vanderlei Cardoso, Frank Aguiar, aquela tia Amélia que tocava piano. Tia Amélia. Que a tia Amélia era minha irmã, era minha tia, mas a minha mãe que criou. Então ela tinha um programa na rádio, ela trazia esses artistas para cá, né? A tia A Marta. rádio era? Tia Marta. Qual que era a rádio? A rádio Por um a rádio Por um Mundo Melhor. Ela trazia os artistas, então eu ensaiava lá em casa por causa do piano, né? E tinha o papai meu dessas irmão, coisas, Bené, tocava igual meu pai, muitos Tocava instrumentos, diversos inclusive o piano. instrumentos. Como o piano era lá em casa, aí eles ensaiavam lá em casa. A Rua Arthur Bernardes traz muitas lembranças para vocês. Eu tenho aqui alguns dos vizinhos que vocês tiveram lá na Rua Arthur Bernardes. Vamos por parte, não é? José de Tassis. O seu José de Tassi era vizinho nosso, só tinha uma casa e depois a dele, né? Era vizinho da gente ali. Muitos amigos. Gil Diniz. Gil Diniz também, outro vizinho Até também. hoje os filhos ainda são. Até hoje os filhos se relacionam. Até hoje Até a hoje, gente tem encontra, é relacionamento. aquela festa, né? A dona Mariinha ainda está viva, né? Então é muito... Maria Lara. A Maria Lara também, né? Era uma vizinha muito bacana, que naquela época os vizinhos se relacionavam, né? Eram como uma Sentar na família. porta. E os vizinhos iam para casa de vocês também para ouvir as músicas, iam. para ver os artistas? Eu não sei. Quando você falou assim, Erasmo Carlos veio na minha casa. Já tinha esse frisson todo em cima do artista? As meninas do colégio Imaculada Normal em casa. saíam do colégio e ficavam tudo na porta lá, Tudo na porta, almoçado. sabendo que ia ter... Aí ficava lá Quando vinha almoçada, um né, na artista porta. que normalmente era meu irmão que O Zezé que tocava. o Benê. Benê. Então ele tinha a banda dele, aí eles iam na Como é que casa chamava a ensaiar. banda do Bené? Eu tenho até um caderno. Daqui a pouco é banda do Bené e eu tô... Bené. Eu acho que Ele era de assim, São não José tinha dos nome, Campos. São José E dos lá Campos. ele tocava naqueles hotel mais de 5 estrelas lá. Ele era assim... Mas depois de né? mais velho. E ele viajou também, assim. Aqui aí até fala sobre ele. Daqui a pouco a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte? Vamos terminar esse bloco com música? Pode ser? Não posso. Então, gente, eu vou tocar bandolim. Não vou fazer isso não sei tocar bandolim. Mas nós vamos encerrar esse bloco com música para captar um pouquinho mais dessa história musical. E daqui a pouco nós estamos de volta com mais Arte e Memória da Cidade, falando sobre o seu Joaquim Fidelis e sobre suas filhas Beth e Terezinha Gobi. Então nós vamos demonstrar o tanto de amor que nós temos pela música. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você.
por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. De volta com o nosso arte memória da cidade. Eu não sou o Zé do Bandolim, não é nada disso não. Nós estamos falando direto da casa da Dona Terezinha Gobi, junto com a sua irmã Beth, e nós estamos conversando sobre o respirar da arte e da música de Governador Valadares, que se chama Joaquim Fidelis. Terminamos com a música que fala sobre o nosso amor pela música, o amor que vocês têm pela música. É muito bom isso, não é não? Vamos lá, eu vou deixar o meu bandolim aqui do lado para a gente continuar falando sobre os nossos vizinhos da rua Arthur Bernardes. Combinado? Combinado. Vamos lá, nós paramos a Dona Maria Lara. Isso. Doutor Vicente Ferreira. Um médico de nossa cidade, né? Muito bom vizinho. Nós éramos muito amigos da família, Ali dos não tinha vizinho nenhum tios. ruim, todos eram amigos. Tudo era bom. Era uma família, ali era uma família. Todo mundo sentava na rua para bater papo. E quando precisava, todo mundo junto. Todo mundo junto. Leôncio pra Ferreira. tudo, Então, a sem Chiquinha era dúvida, uma até segunda hoje. mãe para mim, porque eu não deixava de frequentar lá a casa, e quando meus filhos nasceram, ela foi me ensinar a costurar, fazer roupa de menina. Quando os meninos nasceram, ela me ensinou a fazer roupa de que ela é costureira, né? E era uma pessoa maravilhosa. Nossa, até hoje sinto muita falta dela, eu ia muito lá. Doutor Arnaldo Pitanga. Foi o maior amigo do que papai, meu pai nossa. teve. É mesmo. Até o fim da vida dele, muito amigo do meu pai. E o papai E muito foi... envolvido com arte, não é? E ele era uma pessoa assim, porque os dois eram muito amigos e ligados a muitas coisas, inclusive na fundação do hospital, né, que meu São pai Vicente, né? ajudou muito, na fundação do Hospital São Vicente, e eles se tornaram grandes amigos para o resto da vida. E toda a vida o doutor Arnaldo acompanhou meu pai e meu pai a ele, em todos os momentos. E o doutor Arnaldo tinha uma coisa também, papai era assim, ele tratava com homeopatia, né? Na época. Eu ouvi falar sobre isso também. Então, ele, quando chegava assim, às vezes ele tá tratando de um cliente, aí eu piorava, tinha qualquer coisa, ele falava assim, ó, o milagreiro ali é Joaquim Fidelis, vai lá. E foi bom você tocar nesse assunto. Tinha essa fama de raizeiro, de milagreiro? Como é que vocês lidavam com isso? Aí ligava bem, porque papai era assim um homem muito caridoso, chegava a gente da rua. Inclusive tinha o Miguel, que tinha farmácia, né, do Miguel, que já até faleceu, né? E então, quando chegava essas pessoas que nem tinha dinheiro para
para comprar, para pagar a receita, que naquela época ele cobrava 10 reais. Falei, hoje não é isso, é muito menos. Ele pegava, fazia de graça, ainda mandava no Miguel pegar os remédios, que ele tratava com homeopatia, né? A história do meu pai é o seguinte, que meu avô, o pai dele era farmacêutico. Então ele se interessou. Toda a vida ele comprava, ele tinha livros e livros de medicinas, que ele era um leigo, né? Um autodidata. Era um leitor nato, né? E ele gostava de aprofundar em tudo. E ele, inclusive, tratava, não com homeopatia, não com remédios homeopáticos, mas remédios da própria farmácia. Era alopatia mesmo. Alopatia. E eu tenho um livro aí que ele, inclusive, tirava, né? Tá até isso, se quiser eu posso mostrar. Depois a gente vai mostrar isso. Chernobyl, aquele Chernobyl. Os representantes, todos que iam das farmácias, iam lá em casa, levar para ele as amostras grátis. E tinha como conciliar isso tudo? Juiz de paz, tinha, músico, homeopata. Eu não sei como é que ele conseguia. Como que ele conseguia? Ele tratava de muita gente, inclusive quando eu, pequena, assim, uns 8, 10 anos, dava muita pneumonia. Aí aquelas pessoas que não podiam comprar o remédio nem ter o alimento, ele fazia questão de dar e fazia questão de que eles fossem lá em casa buscar o alimento, tantas vezes por dia quanto fosse necessário. E minha mãe também era uma pessoa que ajudou ele demais nesse ponto, né? É bom tocar na sua mãe, porque ela segurava a barra disso tudo. Ela segurava essa barra de tudo, ela segurava. Ela era uma baixinha, mas uma baixinha forte. Chegava na época de Natal, a minha mãe saía pro Morro Carapina, cadastrando as pessoas. Para tratamento homeopático, não, para dar uma coberta, um ainda presente tinha para criança. ação social. Tinha. Aí ela chegava, né, cadastrava as pessoas, quando chegava no Natal, aí ela distribuía os presentes, que ela ganhava muita coisa da loja, ia lá para casa, a dona Hermínia, do doutor Arnóbio também, né? Inclusive a mulher do doutor Raimundo Bergaria também, né? Ia para lá, então elas faziam aquela socialidade ali, né? E ainda tinha um relacionamento sensacional com os políticos. Com os políticos, tinha. Os políticos todos tinham, assim, muita coisa com ele. Depois a gente volta nos nossos vizinhos aqui, que eu estou deixando alguns para o final. Falando um pouco da nossa história, o Diário do Rio Doce, da sua edição de 10/3/91, fala sobre o Colégio Imaculada. Não é? E coloca aqui, né? Terezinha Solei Léo, ex-aluna, primeira aluna do Imaculada no primeiro ano primário em 1941. Mas a história é que o seu Joaquim tocou na inauguração do colégio. Ele contava. Isso mesmo. É mesmo? Vocês estavam? Não, a gente não tinha nascido ainda. Ela não tinha nascido, mas eu já tinha. Eu já devia ter uns 6 anos. 6 aninhos de idade lá. 30, eu sou de 36, né? 41, né? Aí já é... 5 anos. 41. 5 anos. Hein? 5 anos. Eu tinha 5 anos na época. Então, a primeira aluna foi a Terezinha? É a Terezinha, Gente, ela não conta essa história pra nós, hein? Ela não conta, não. Ela não... Bom, e ele foi convidado por conta de todo esse envolvimento cultural para tocar na inauguração do colégio. Vai tudo que acontecia. Tudo acontecia em Valadares, assim, de música. Ele estava sempre lá. Ele estava dentro. Ele estava dentro. Gente, que maravilha, maravilha, maravilha. Vamos mais uma música pra gente encerrar esse bloco? Vamos lá? Vamos. O que a gente canta agora? O que a gente canta? Porque eu vou tocar bandolim. Até o final dessa matéria eu toco bandolim, então, hein? Toca pra nós. né? Então, mais um de amor. E com vocês, as apaixonadas Beth e Terezinha, Bob. Hã? Os sonhos mais lindos sonhei
um castelo ergui, e no teu olhar tanta de emoção, com sofreguidão mil venturas brevi. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende, nebria, então desce, és fascinação. Amor. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa, que têm me encontrado na rua, que têm falado sobre as matérias. Continue conosco, continue prestigiando a Super News Canal 20, porque aqui é a Casa da Arte de Governador Valadares, é o seu lugar. Este é o seu canal. Vamos lá então, queridas apaixonadas Terezinha Gobi e Beth. A Beth está com uma história aqui que eu não estou gostando muito não. Ela está falando que está velha. Para com isso, menina. Tô velha, assim. Não tem nada disso não. É bobo, quem fica bobo é quem fica Não é velho. verdade? Não é Eu tô com verdade? 78 anos, não eu é, me sinto Viola? velha. Ah. Bobeira. Meu forte é teclado. Até o final eu vou tocar. Aí se você tocar aí eu te acompanho. Vamos lá. Vamos voltar aos nossos vizinhos aqui? Porque tem algumas pessoas que vocês querem falar sobre eles, não é? Celso Werneck. Que foi, só para você que está chegando agora, para você entender. Elas moravam na rua Arthur Bernardes, cercada de pessoas muito importantes para a vida de vocês. Não é? E para a vida da história de Governador Valadares. E um deles é Celso Werneck. Ele era engenheiro, né? Ele veio nem sei de onde que ele veio. Eu sei que tinha as filhas dele, tem a Marli, que eu nem sei se teve muitos anos que a gente nem se... A gente era muito amigo e tudo, mas depois eles mudaram, a gente nem não sabe, né? Sancler. O Sancler também era uma pessoa muito... Seu Sancler eu conheci um pouco mais, né? Assim, porque eles moraram um pouco mais tempo lá, né? Perto da gente. Então eu, né, como sendo a mais nova lá de casa, aí eu já tinha uns 10 anos mais ou menos quando eles mudaram, por aí, 12. João Bosco Loureiro. Ele foi Seu Seu João Bosco morou a vida inteira, né? Foi a vida inteira ali. Ele foi, né, dos fundadores, né, da... Não foi ele? Fundador da GTVT. Não. Não foi ele, não. Foi o Flecha. Seu Veloso. Seu Veloso, é. Seu O Flecha era da Cobras. Né? Antônio Rodrigues Coelho. Isso aí era uma pessoa Todo de mundo. casa lá. Nunca, era muito amigo mesmo, tanto ele como os filhos, né? Todos eram assim. A gente, né? Tem até história que a gente Eu brincava fui ali. tocar piano por causa do Toninho Coelho, filho Pera dele. aí, essa história você vai ter que contar pra gente, que você me contou. O que você tava falando? Mas ele, as meninas dele, tudo assim. Eu era mais velha do que elas, né? Elas eram mais novas. Mas a gente convivia muito bem ali, com a família e tudo, né? Era todo mundo muito amigo, Todo né? mundo muito amigo. Só que vamos revelar as histórias, não é? O Toninho Coelho
Ele gostava muito de tocar piano, né? Aprender ele, a Deia e a Leia. Aí ele ficava assim, eu gosto de tocar piano. E eu falava com ele assim, eu gosto muito do piano. Eu era mais nova, aí ele ficava zoando comigo, né? Aí eu falei, eu vou aprender a tocar piano. Aí chegava o professor, ensinava eles e eu ficava bem do lado de fora, assim, escutando, né? Até babando de ouvir eles estudarem. Aí a dona Sema ficava, entra, Beth, vem cá, vem de perto. Mas a gente era muito tímida, né, naquela época, de jeito nenhum. Aí quando eu fiz 10 anos, meu pai comprou um piano para mim, pediu até da Alemanha. Ele falou assim, eu vou comprar um piano para você, vou te dar de presente, você vai passar com nota boa no final do ano e vou te dar de presente. Aí eu falei, tudo bem. Quando chegou Natal, nada do piano aparecia. Ele me mostrava aquele monte de papel. E eu falava com ele assim, isso aí é papel, você não comprou nada. Ele falou assim, tá vindo, é porque demora, tá vindo de navio. Quando foi em março do outro ano que o piano chegou justamente na Quaresma, e naquela época não se tocava nada. O piano ficou na varanda, lacrado, e eu porque não podia tocar, de vontade de abrir, né? Quer dizer, veio isso, mas assim, depois eu comecei muito a gostar cada vez mais de tocar. Então, eu comecei a tocar. E ela com 8 anos de idade, o papai já põe ela sentada lá 1 hora, todo dia no piano. Todo dia 1 hora lá? Todo dia 1 hora tocando, né, fazendo aquelas notas, né, coisa eu aprendi primeiro teoria. Ela ficava. Tudo de teoria, até regra de compor. E ela não tinha preguiça, não. Ela sentava lá, era menina e ficava lá. Mas a pergunta que não quer calar. Você é a grande culpada do Toninho não continuar tocando piano? Ele me culpa, mas eu culpo a não vontade dele de estudar. Ele fala que eu sou culpada dele não tocar piano. Eu falo que ele que é culpado, porque ele não queria estudar e eu queria. Aí você foi e ele ficou. Só quem tocava mesmo era a Deia, né? Que tocava era ele, piano. a Deia e a Leia começaram. A Deia e a Leia tocavam. Ele não foi pra frente porque ele não gostava, ele tinha... Mas diz ele que arranha ainda alguns clássicos e tal. Eu acho que ele tinha preguiça, sabe? De ficar estudando. Aí ele me culpa. Tá certo. Doutor Haroldo, a gente já falou, né? Doutor Haroldo Hermeto? Hermeto não falou. Não, né? Não, inclusive... O doutor Haroldo também morava, era vizinho, outro vizinho. As meninas dele eram muito amigas, tinha a Leila, tinha a Emily, tinha a Socorro, né? Socorro é doutor Antônio, o seu Antônio de Castro. Antônio de Castro. Estou confundindo o negócio todo aqui. Vamos lá. Colocados aí alguns dos ilustres vizinhos, houve um festival de música no Parque de Exposições que levou o nome do seu Joaquim Fidelis. Em 1987. Em 1987. É engraçado a gente lembrar disso aqui, né? Com patrocínio da Turmina, Celt, Rede Globo Minas, Diário do Rio Doce, Prefeitura Municipal, na administração do Ronaldo Perim, Celulose, a Senibra e a Coca-Cola. Não é? Coca-Cola. Eram patrocinadores do festival. O que vocês lembram desse festival? A gente lembra que foi um festival muito animado, né? Veio diversas pessoas de fora, né? Para participar e tudo. Então, eles fizeram até o troféu, que é aquele que está lá, né? Para poder... eu não lembro assim entregar muito. Como né? homenagem. Entregar como homenagem a ele, né? Quando ele era uma pessoa conhecida, músico, tudo. Inclusive, meu irmão foi o... que recebeu o troféu em nome dele. Em nome da família, né? Isso foi em 87. De lá para cá, muito tempo passou. Vocês acham que eu vi uma matéria
Depois eu pego ali. Muita coisa passou. Vocês acham que a lembrança foi se esfriando? Tem caído no esquecimento nomes como o nome do Tem seu caído. Joaquim Sem dúvida. Fidelis? Inclusive, Sem ele tinha uma dúvida. rua lá no Bairro de Lourdes. E essa rua, a gente não sabia nem onde é que era a rua. Inclusive, hoje a gente nem sabe mais, acho que nem tem mais a rua. Procurei, eu nunca achei. Eu nunca achei também. E foi um vereador até que fez a coisa para colocar a rua dele, né? Joaquim Fidelis. E isso eu acho que nunca saiu do papel, porque a gente nunca encontrou essa rua. Inclusive, o meu sogro, o Virgílio Gobi, ele era também um dos fundadores da Lira 30 também, né? E a rua do seu Virgílio tem, mas do papai não. Isso aqui é de 2008, o Rotary Club também fazendo uma homenagem póstuma Para ele. ao seu Joaquim Fidelis, né? Essas coisas fazem bem, mas muito mais do que fazer bem ao ego, é fazer bem à história. Né? Você vê que há músicos e em formação, Valadares é uma cidade muito musical, mas pouca gente tem a lembrança do nome. Pouca né? gente. De Joaquim Fidelis. Só os antigos, né? Só os Pessoal antigos. antigo. E é por isso que o Arte e Memória vem aqui para fazer esse registro. Mas é isso, eu fico E muito nós agradecida. agradecemos Agradecemos muito. muita família, né? Nós muito mais e a porque- cidade muito mais. É uma lembrança muito boa, Muito a gente boa, fica muito porque, né, satisfeito a gente- e Você agradecida saber mesmo. que meu pai está sendo homenageado, né? E ele merece, eu acho que ele merece isso. Merece. Porque foi uma pessoa muito ativa aqui em A- a- Valadares, né? A memória dele é uma memória muito, mas muito benéfica para a cidade. Não é? Porque não é só memória, é ação. Não é? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma paradinha? Tem tempinho para mais uma música, Sônia? Tem. Pessoal, vamos fazer mais uma paradinha com mais música e depois eu tenho uma surpresa para vocês. Eu não vou tocar bandolim, porque eu não sei tocar bandolim. Mas eu tenho uma surpresa para vocês que vocês vão encher os olhos de muita alegria. Vamos de música e daqui a pouco a gente volta? Vamos, mas eu queria te acompanhar no bandolim. É hoje, vamos lá. O O que que a gente vai tocar aí? Sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada vez os meus será pra te dizer. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar. A cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Eu não te falei que ia encher os seus olhos com algo muito bom e muito bonito? Presépio de Natal. Você mexe com presépio, você
lida com o presépio há 17 anos. 17 anos. Não, eu li desde criança que o meu pai fazia, né? E depois a minha irmã lá no bairro de São Pedro, a Rosa, ela já tem quase 40 anos que ela faz o presépio. Então eu vi ela fazendo e tomei gosto, né? Aí falei, minhas netas começaram a nascer, aí eu falei, não, eu vou fazer porque para elas verem que como Jesus nasceu e tudo, né? E, inclusive o Padre Paulo veio aqui e falou assim, você conta direitinho a história do presépio, né? Porque tem os faraós, né? Tem as casinhas mais coisas, e aqui embaixo é onde estão os animais. E tem toda uma dinâmica do presépio. Toda a dinâmica do presépio, né? Tá, a parte de baixo, o que nós temos aqui? A parte de baixo aqui tem os animais, né? Onde, por exemplo, Jesus nasceu na estrebaria que está ali, que tem um lago, né, fictício, né, com um espelho que eu ponho ali. Ali tem um monjolo que antigamente usava. Esse monjolo é lindo. É lindo. E essa fonte também, né, que tem. E tem um segredo quer dizer, tem um fato, um evento que o seu pai fazia o presépio, tinha uma água jorrando que vocês não sabiam de onde vinha. Não sabia de onde vinha. Depois de muitos anos é que nós fomos saber que era um filtro que ele punha lá e põe uma cartola embaixo. Aí a água ficava contínua. Água contínua, correndo. Meu papai era um homem assim, muito inteligente, né? Ele fazia as coisas e dava tudo certo. Então era muito assim, muitas pessoas iam lá em casa para ver o presépio. Essa parte do meio aqui, o que a gente tem? Essa parte do meio tem as casinhas onde os moradores moravam, onde Jesus andou, né? Procurando lugar de ficar, mas estava tudo cheio, que era festa, né? Então não tinha um lugar para ele ficar. Aí ele desceu cá para baixo, né? E o único lugar que ele achou foi a estrebaria. A estrebaria. E ali é onde os faraó, né? Aquela parte de cima é os faraó, tem os anjos lá anunciando o anunciamento de Jesus, né? E, inclusive esse anjo ali veio dos Estados Unidos, que a minha sobrinha Susana trouxe, né? E o outro é uma senhora da Holanda, que trouxe para mim. E tem muitas coisinhas aí, tem minha sobrinha que traz ali as coisas, né, para mim. Você me contou que as pessoas vêm aqui e fazem novena. Fazem, as pessoas vêm, fazem novena, reza. Inclusive teve um ano que eles trouxeram até os meninos da catequese, né? Essa sala aqui encheu para poder os meninos ficarem admirados. Chegou uma criancinha de 3 anos e falou assim, como você carregou essa pedra? Eu falei assim, meu filho, isso não é pedra, isso é papel. Ele não aceitou, falou, isso é pedra. Eu falei, bem, então é pedra. Então tá, você quer que seja pedra, deixa. É pedra. Deixa a pedra. Deixa a pedra. Aí eu conto para eles, né, o nascimento de Jesus, né, eles ficam assim, extasiados. Inclusive, chegou uma mocinha aqui de 15 anos, ela quando viu o presépio, ela chorou. Ela falou assim, nossa, mas eu nunca vi uma coisa assim, tão assim, né, aconchegante, como um presépio assim, desse tamanho e tudo. É muito bonito, só tem... Então, e além das pessoas que vêm religiosamente falando, vêm os curiosos também. Os curiosos também, vêm. E eles querem pagar alguma coisa, ingresso? Não, Como que é? Não. Eles entra, perguntam se pode ver o presépio. Fotografa, põe na internet. E tudo isso já deve estar rodando por aí, com tanto de internet. Porque eles vêm filme, né? A sua irmã no bairro São Pedro há 30 anos lida com mais de 30 anos, né? Ela tem quase 40 anos, ela faz o presépio lá. E você há 17 anos? Há 17, Quando criança você começou a ver seu pai fazendo? Meu pai fazendo, Qual a lembrança do primeiro presépio que você viu? O primeiro presépio que a gente era assim, pequena ainda, né? E ele fez aquilo. Então a gente ficou extasiada, assim, as minhas irmãs e a gente ficou extasiada de ver como é que, né? Aquela coisa. Então ele contava pra gente como Jesus nasceu. Então a gente ficava ali muito assim, curiosa, né? E eu gostava muito de ficar perto do presépio, olhando e olhava, ficava assim, pode Jesus nascer no estrebaria, que ele era o rei, ficava naquela coisa, né? Mas
E já houve algum episódio de alguém chegar e falar, não, tem que levar isso aqui pra mim, tem que... Não, isso aí não. Não? Não. Isso aí ainda não chegou. Ainda, e nem vai. Não chegou, não. Porque aí não pode levar, né? Não pode, não pode. Quando é que você começa a armar o presépio? Olha, eu sempre começo a armar no princípio de novembro. Uhum. Porque as pessoas já começam a cobrar, que tem gente que começa a novena no fim de novembro, coisas, então eu já começo a armar no princípio de novembro. Uhum. Porque aí já fica assim do dia 15, mas no princípio não, no meio, né? Uhum. Mais ou menos eu começo a armar e a Cristina ali, minha secretária, que me ajuda, né? Porque agora eu não estou aguentando subir mais em cima, né? Então ela que faz esse trabalho de cima aí. Uhum. Qual é a peça mais antiga aqui? Peça mais antiga aqui? Deixa eu ver aqui. Olha, essas coisinhas aqui, tudo são coisas antigas, né? Que esses anjinhos, tem essas arinheirinhas, que quando eu fui na Bahia, eu trouxe, tem muitos anos, já pensando em fazer o presépio, né? E esses aqui já são mais recentes, esses gancinhos aí, essas coisas aí, é mais recente. Uhum. Esses bichinhos também, os carneirinhos, né? Então... A mais nova qual é? A mais nova é esse anjinho aqui, ó, lá dentro do presépio. Lá dentro do presépio? É, que a minha sobrinha trouxe pra mim, né? Uhum. Tá dentro do presépio, nem dá pra ver, porque ele é luminoso, então eu pus ele dentro do presépio. Ela, todo canto que ela vai, a Terezinha, ela chama Terezinha também. Uhum. Ela traz uma coisinha pra mim. Uhum. Então ela já trouxe aquela casinha ali, essa outra casinha que tem esse anjinho aí, aquele Espírito Santo lá em cima também. O mais recente é o anjinho que tá ali dentro. Você não se incomoda com visitantes? Não incomoda não. Eu tenho prazer de mostrar, né? A pessoa chega aqui, eu tenho prazer de mostrar. Uhum. Porque eu acho que eu faço, não para engrandecer a mim, mas para engrandecer a Jesus, né? Uhum. Então, justamente, as pessoas vêm. Tem gente que muita gente não fazia presépio, já estão montando assim, pequeno, mas fazem, né? Então, eu acho bom essa divulgação por causa disso. Né? Que voltando renasce a esperança, né? Como diz o... Então, o Padre Paulo já veio aqui, benzeu também. O Padre Paulo já veio? Já, Padre Paulo, Diácono Carmelo, vem benzeu. Aqui alguma vela, então as pessoas vêm aqui mesmo? É, isso aqui é porque a novena, né, que começa aqui, então a gente liga sempre com a vela para poder começar a novena. Tá certo. Gente, nós estamos aqui, fizemos essa matéria toda com a Dona Terezinha, a Beth que está ali ao violão. E essa matéria é uma matéria especial por conta do Natal, mas principalmente por conta do seu Joaquim Fidelis, que deixou um legado fantástico na área musical e na área cultural. Tem muito mais coisa ainda para a gente mostrar, para a gente falar sobre um homem como o seu Joaquim Fidelis. Mas fica aqui a nossa homenagem, a homenagem da Super News Canal 20, do Arte e Memória da Cidade, a este nome que tem muito a ver, que tem tudo a ver com a história da cultura, da arte, da música em Governador Valadares. Querida, obrigado mesmo. Eu agradeço, eu que agradeço a vocês, viu? Porque isso para mim foi uma felicidade muito grande, né? Porque só divulgar as coisas que meu pai já fazia, né? Isso é uma coisa muito... É muito bom para nós. Beth, obrigado. Obrigado pelo som do violão, por cantar. E você vai me ensinar também a tocar bandolim da próxima vez que eu vier. Combinado? Nós vamos tocar junto. O Arte e Memória da Cidade fica por aqui. Nós nos veremos, se Deus quiser, numa próxima edição. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história
história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.